Muito boa noite a todos. Me ouvem bem? Sim? Que bom. Sabe, um amigo me perguntou semana passada: "Ai, você vai fazer a palestra semana que vem, não é?" Eu disse: "É. Vai ter historinha?" Ele: "Vai ter historinha?" E eu disse para mim mesmo: "Eu não tenho nenhuma historinha." Mas ele é uma pessoa tão bacana que eu fui buscar uma historinha para que ele e vocês, todo mundo, possa estar aqui 100%. Chama-se A Árvore dos Problemas. Essa é uma história de um homem que contratou um carpinteiro para ajudar a arrumar algumas coisas na sua fazenda. O primeiro dia do carpinteiro foi muito difícil. O pneu do seu carro furou, a serra elétrica quebrou, cortou o dedo e, ao final do dia, o seu carro não funcionou. O homem que contratou o carpinteiro ofereceu uma carona para casa. Durante o caminho, o carpinteiro não falou nada. Quando chegaram a casa, o carpinteiro convidou o homem para entrar e conhecer a sua família. Quando os dois homens estavam caminhando para a porta da frente, o carpinteiro parou junto a uma pequena árvore e gentilmente tocou as pontas dos galhos com as duas mãos. Depois de abrir a porta da sua casa, o carpinteiro transformou-se. Os traços tensos do seu rosto transformaram-se em um grande sorriso. E ele abraçou seus filhos e beijou sua companheira. Um pouco mais tarde, o carpinteiro acompanhou a sua visita até o carro. Assim que eles passaram pela árvore, o homem perguntou: "Por que você tocou na planta antes de entrar em casa?" E o carpinteiro respondeu: "Ah, esta é a minha árvore dos problemas. Eu sei que eu não posso evitar ter os problemas no meu trabalho, mas esses problemas não devem chegar até os meus filhos e a minha esposa. Então, toda noite eu deixo os meus problemas nesta árvore, quando chego em casa, e os pego no dia seguinte. E você quer saber de uma coisa? Toda manhã, quando eu volto para buscar os meus problemas, eles não estão nem a metade do que eu me lembro ter deixado na noite anterior." Deixaram os problemas na porta? Deixei. Perfeito. Podemos começar? Podemos. Perfeito. Não é? Os problemas, eles existem, fazem parte das nossas experiências nessa vida, não é? Nós não podemos evitar que ele esteja presente, até porque muitos deles foram algumas recomendações próprias. E para lidar com esses problemas, para fazer com que ao amanhecer eles tenham outro peso, nós aprendemos a viver. Como diz a música, é preciso saber viver. Mas para saber viver, precisa aprender. Precisamos ser estes aprendizes, esses constantes aprendizes da vida, do Evangelho. E para isso aqui eu trouxe a nossa historinha, nosso casinho, uma coisa que eu preciso aprender é tecnologia, minha gente. Não é? Todo dia a gente tem que aprender, mas eu vou aprender. E hoje me deram essa coisa maravilhosa que é a humildade e a posição de aprendiz. Quem é o professor que nós possamos dizer, esse é o bom, esse é o cara, se podemos humanizá-lo? Ok. Perfeito. Jesus, não é? Então, a palestra de hoje, nós vamos desenrolar essa conversa primeiro na parte evangélica, não é? Divina. E depois vamos falar de nós mesmos. Entendeu, né? Faz mal não, faz mal não. Oh, Jesus. Que maravilha. Mas eu tenho quase tudo de memória. Quase tudo. Sim? Aham. Muito bem, vou fazer assim. Vou deixar virar ali um pouquinho para cá, para que eu possa usar a tecnologia do dedo, não é? A tecnologia do dedo.
A vida é assim, minha gente. Quando não vai de um jeito, vai de outro, não é? É aprendendo, é caindo, e tudo bem. Em Mateus nós temos bem-aventurados os pobres em espíritos, pois deles é o reino dos céus. Essa expressão muitas vezes foi confundida como alguém de uma classe menor, né? Humanizamos muito as expressões que Jesus nos deixou. Levamos muito para o lado próprio, do lado terreno. E ele fala desse pobre de espírito, aquele que é humilde. Né? Jesus nos fala das crianças. Né? Todos os ensinamentos de Jesus têm por objetivo a nossa elevação espiritual. Não tem nenhum que ele não tenha ensinado que nos dá esta direção para o melhor, visando a nossa felicidade, a nossa liberdade e nos conduzindo a uma vida renovadora. Não é? Podemos abrir todos os livros, em todas as religiões, as crenças. Sempre tem ali uma palavra que, se nós pensarmos direitinho, vai nos levar ao melhor. É que nós conduzimos do nosso jeito próprio. Se eu coloco óculos, eu leio. Mas aí eu vejo vocês tudo turvo. Se eu tiro o óculos, eu fico mais bonita. Mas não leio. Muito bem, Mateus 18 e 19 diz que por aquele tempo os discípulos perguntaram a Jesus qual dele seria o maior de todos os reinos, todo no reino dos céus. Jesus chamou uma criancinha, pô-la no meio deles e disse, se não se mudarem totalmente a direção das vossas vidas, e se não se tornarem como criancinhas, jamais entrarão no reino dos céus. Pois aquele que se tornar pequeno e simples, como esta criança, será como o maior de todos no reino dos céus. Né? É aquela criança, a criança que nós somos, aquele que ainda não aprendeu tudo, não é? Aquele que tem consciência que tem muito que aprender. O sábio já disse que quem tudo sabe não sabe nada. Então é muito importante nós reconhecermos. Divaldo fala em uma de suas palestras, o qual eu adoro, acho maravilhosa, ele diz, nós não podemos esquecer a criança que existe em nós, na parte espiritual e também na parte física. Ele diz assim, que é conveniente que nós tenhamos a foto nossa de criança ali pela casa, para que nós encontremos essa criança em nós, desta forma. Às vezes é difícil nós introspectarmos a criança que somos, mas visualizando a criança em uma fotografia, aquilo nos traz lembranças. Então, é uma maneira, é um exemplo de dizer, eu passei por essa fase, tenho aprendido. Eu fui nesta escola da infância, eu estive na escola da adolescência, eu participo da escola da vida adulta. Nos voltando para nós mesmos, conhece-te a ti mesmo. Então, uma boa ferramenta, né, é comprar um quadrinho de fotografia. Não espera chegar o Natal, não é? Pega uma foto, pede da mamãe, pede da vovó, pede da titia. Aí tem uma fotinha minha aí, você que está aí me olhando, faça a mesma coisa. Coloque uma fotinha sua de criança. Veja como ela é linda, como ela é inocente, como ela tinha um futuro, como ela é possível, como ela vê, introspecta o máximo, como ela diz, meu Deus, eu nasci, que maravilha. Às vezes nós pensamos que somos assim, né? Já nascemos assim, toda essa beleza. Não é? E não é assim. Eu quis trazer a foto de criança, mas não tive coragem. Mas somos todas lindas, lindas crianças das nossas mães e dos nossos pais. Em Mateus, uma mãe de 2 de seus apóstolos, Tiago e João, pede a Jesus para que seus filhos se assentem, um à sua direita, outro à sua esquerda no reino. Ou seja, ela pediu a Jesus que desse poder aos seus filhos. E Jesus responde, não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que hei de beber? Jesus, por compaixão e amor à humanidade, havia assumido entre nós uma missão de grande sacrifício, que o levaria ao martírio da crucificação.
E aquela mãe amorosa não sabia o que estava pedindo para seus filhos. Então, é a presunção. Nesse caso, essa mãe, ela fez com muito carinho, com o coração aberto. Mas, às vezes, nós queremos conquistar o mundo antes que estejamos prontos para que ele, né, seja conquistado. Às vezes, assumimos uma postura de superioridade, que tudo sei, né? Tudo posso, tudo sei. E ainda não é. Porque esse cálice que Jesus diz, olha, tem certeza que você quer isso? Olha, eu quero, porque eu posso. E aí vem as quedas, vem as dificuldades. Não que elas não virão, mas às vezes nós ultrapassamos aquele passo. Não temos paciência, aquela paciência que é da criança mesmo, né? Criança educadinha, né? Criança bacana, né? Não são as minhas que faziam calúndio. Eu quero. Então, essa criança acontece na nossa vida. Um outro momento, em Lucas 14... Eu estou acelerando demais? Não, né? Ótimo. No terceiro momento, Jesus, na casa de um fariseu, observando como se comportavam os convidados, ensinou que, quando fôssemos convidados para uma festa, não nos colocássemos em posição de destaque, tomando assento entre os primeiros lugares, para que, ao chegar outro convidado mais considerado, o anfitrião não necessitasse nos pedir para ceder o lugar a ele, tendo que nos assentamos nos últimos lugares, mas ao contrário que busquemos os últimos lugares, para que fosse motivo de glória o anfitrião nos convidar a lugar de maior destaque. Nós não podemos assumir essa passagem literal. Eu sento na frente, eu sento atrás, aí vai que ele me chama, né? Eu ganho o melhor lugar. Não é isso. É ter essa humildade, ter essa confiança, acreditar que aquele lugar melhor, espiritualmente falando, vai chegar. E às vezes nós fazemos uma tempestade, literalmente, dentro de um copo d'água, porque pensamos que temos o controle do tempo, temos o controle da vida nossa e do outro, porque você vai fazer assim, porque é assim, porque você vai tocar esse instrumento, porque você vai fazer essa matéria no college, porque você vai conseguir esse emprego. Nós determinamos ao outro como conduzir a vida, né? Claro, enquanto mãe e pai, é nossa obrigação direcionar nossos filhos. Mas há um limite nessa direção. É respeitar qual é a aptidão daquele companheiro, daquela companheira, daquele filho, daquela filha. É muito importante que nós tenhamos essa consciência de esperar o nosso lugar, com paciência, com tranquilidade. Não vale a pena o transtorno, a fúria, o descontrole, ele não vale a pena. Nós não temos uma só vida, meus irmãos. Nós não podemos esquecer disso. Nós não temos uma só vida. Mesmo que saibamos que o dia de hoje é o dia mais importante, como aqui foi nos lido. Nós somos almas eternas, espíritos de grande caminhada. Nós temos muito para caminhar, muito por fazer. Às vezes nós estamos aqui numa boa, né? Ou essa vida aqui tá boa, acho que porque eu não tive nem nada assim difícil, eu não sofri num transtorno terrível, capaz que eu já estou na fase do 7º andar, né? Dessa daqui, nosso lá acima. Eu já estou, né, na sublimação. E muitas vezes é só um fôlego que a espiritualidade nos dá. Sabe o quê? Dá uma respirada, né? Calma, aí 87 anos, 92, 103. Aí esse tempinho para você dar uma respirada, para aguentar o tranco que vem. Né? Às vezes a gente pensa assim, não aconteceu nada comigo, não fiquei doente, não tive algo terrível, não perdi a casa, não tive um problema físico, meus filhos estão bem, meu marido foi ótimo. Ele faz essa continha, estou bem, né? Estou super bem. E aí, não tenho mais que fazer, trabalhar, lutar, me transformar, e já sou a própria transformação. Muitas vezes nós pensamos assim, né? Vou no centro, terça e quinta, né? Domingo, vou nas festas do centro, contribuo, não falo mal de ninguém, não é? Já nos colocamos na posição de perfeição. E eu lamento informar, às vezes não é o caso. Às vezes é um respiro que a espiritualidade nos permite, graças a Deus, para que a gente, né,
Segure a onda que vem. Então, não deixemos esse trabalho contínuo, diário de transformação, de melhorar-se, de aproveitar, de aprender, de dividir, de somar. O que nós vamos perder? Se já vamos para o sétimo, se achamos que estamos no sétimo andar, né? Tudo bem, o que nós vamos perder? Nada, vamos no máximo, né? O oitavo, o sete mezanino. Então, vale a pena continuar essa transformação através do aprendizado. Muito bem. Todos esses que eu vou falar agora nos vai lembrar Saulo, enquanto Saulo e Estevão, tá bem? Os 4 pilares da educação para o século XXI, né? De um relatório da Unesco para a Comissão Internacional, por Jacques Delors. Ele diz assim: aprender a aprender. Indica o interesse e a abertura para o conhecimento que verdadeiramente liberta da ignorância. Aprender para aprender. Nós não estamos completos no que aprendemos. Eu já fiz a faculdade, doutorado, PhD, pá! Não tenho mais nada que aprender. Então, aprenda a ensinar. Né? Aprender a ensinar. Então, tudo com muito interesse, como aqui diz, a Unesco diz, olha, essa fórmula tem 4 caminhos, tem 4 fórmulas para fazer isso. Aprender a aprender. Eu já sou espírita há mais de 32 anos, eu sei todos os cursos de có e salteado. Todas as perguntas do livro do Espírito eu sei de trás para frente, frente para trás, pulando para o ímpar. Lê de novo, vai aprender de novo. Vale a pena. Vale a pena mesmo aprender a aprender. Outro, aprender a fazer, mostrar a coragem de executar, de correr risco, de errar mesmo na busca de acertar. Quem aqui, enquanto imigrante, não vive essa parte? Correr riscos, lutar, se esforçar, ter coragem. Assumir as responsabilidades que nem sabe se vai dar conta. Meu Deus, será que vai dar conta? Será que eu estou trocando o certo pelo duvidoso? Saindo da minha casa, do meu conforto? Fazendo essa aventura? Será que vale a pena? E aqui eles dizem, aprender a fazer, mostrar a coragem de executar. Consegui, me propus esse projeto. Eu tive coragem de fazer. Vou falar uma confissão aqui para vocês. Quando eu passei dos 22, um dia desse, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 13 meses, assim, mais ou menos assim. Né? Eu já tive todos os meus filhos e tal. Aí eu disse, vou voltar a estudar. Claro que muita gente disse, tá louca, depois dos 22, voltar a estudar, que isso? Eu disse, não, vou voltar a estudar. E alguém aqui do centro me disse uma coisa linda. Quem está pensando em estudar, vou dizer para vocês, vai funcionar. Ela me disse assim, Ana, volta a estudar. Sabe por quê? O tempo vai passar igual. Acendeu a luz. O tempo vai passar igual se você voltar a estudar ou você não voltar a estudar. O tempo vai passar igual, minha gente. Se você decidir que não vale a pena estudar inglês, vale a pena estudar inglês. O tempo vai passar igual. Né? Pospor esse plano. Vale a pena. Eu sou a única pessoa que tem 22 e 8 meses na sala de aula. Tá? Os meninos tudo têm 18. Mas eu nenhuma vez eu fiquei com medo, não tive medo da moçada. Né? Não tive medo, e não tenho medo. Estou quase acabando. E não tenho medo. E sabe o quê? Já fiz planos para fazer uma pós-graduação. Né? E usando uma expressão muito típica da minha terra, eu não quero nem saber se o pato é macho, eu quero é o ovo. Entende? Não se ofenda com a minha expressão. Nós temos que ter coragem para enfrentar esses riscos, tomar esses riscos.
Claro que com estrutura. Olha, se eu for, companheiro, tu segura a onda aqui. Olha, eu vou estudar inglês de noite 2 vezes por semana. Você cuida dos meninos, você olha a lição deles. Vamos fazer junto. Um dia você vai, um dia eu vou. O que eu aprendi eu te ensino. Essa é a proposta. Não há tempo. Com 22, volta para a universidade. Esse país aqui oferece muitas oportunidades. Aprender, aqui diz a Unesco. Agora vem, aprender a conviver. Traz o desafio da convivência, que apresenta o respeito a todos e o exercício de fraternidade com o caminho do entendimento. Aprender a conviver em todas as circunstâncias. Às vezes é muito difícil. Aquele que tem um companheiro, uma companheira, um esposo ou esposa, que às vezes é difícil a convivência. Lembre-se, eu sempre fazia isso. Meu companheiro, meu marido é gente boa. Não é o caso. Mas eu sempre dizia para mim, quando eu pensava nas minhas situações, às vezes, difíceis, e é como eu ouvia Deus falar para mim assim, olha, Ana, eu escolhi o melhor marido que tinha no mundo para ti. Esse era o melhor, não tinha outro. E vice-versa. Os nossos companheiros, as nossas companheiras, mesmo que essa relação um dia se acabe, porque tem o seu tempo para tudo, naquele momento é o melhor que Deus nos ofereceu. Para entendimento, para crescimento, para eliminar as arestas, para aprender, para aprender a conviver, como aqui diz, para correr risco, para ter responsabilidades. É o melhor. Ai, mas eu não posso com essa criatura. Pode. Pode. Porque se você não pode com aquele companheiro, com a companheira, alguma coisa tem que mudar em você, em mim. Por que eu digo que não posso? Aonde eu vou buscar esta fortaleza para poder? De que forma eu posso mudar o olhar para que ele não seja de raiva, de angústia, de frustração? Aí eu olho para aquele pacote lindo, com aquele laço lindo, remetente, Deus. Hein? É uma outra forma de ver. Ah, Ana, mas é muito fácil falar isso. Não, não é fácil não, gente. Não é fácil não. Né? Eu tenho 31 anos de casado e vou dizer para vocês, não é fácil não. É que eu casei cedo. Não faça conta, não faça conta, não faça conta. Casei na outra encarnação. Aí, caí na outra encarnação. Gente, o quarto, aprender a ser, que talvez seja o mais importante por explicitar o papel do cidadão e do objetivo de viver, ser. Somos hoje mulher, somos hoje homem, somos hoje um espírito, somos hoje empregado, patrão, filho, filha, ser, exercer com toda a força aquele papel que nos ofereceu essa encarnação. Ai, mas por que eu não nasci? Porque não era para você nascer assim, era para nascer desse jeito. Era desse jeito, é ser, como diz em inglês, own it, sabe? É isso, é desse jeito. É nessa belezura, assim. Entende? Que passou a tarde todinha fazendo rolo no cabelo. É se amar, como o seu Divaldo diz, o auto-amor. Eu sou aquela, a melhor construção divina. Eu sou aquela que foi aquela junção de células, né? Que a espiritualidade disse, vamos transformar todas essas células aqui e levar a Ana a oportunidade da vida outra vez. Quando nós olharmos no espelho, nos encantar com aquela visão, não com a plasticidade, não com a estética, mas com o ser que nós somos. Somos seres divinos. É uma oportunidade maravilhosa estarmos aqui, nos conhecer. E que felicidade você poder olhar para um amigo e dizer, que bom que eu te conheci. Ter a felicidade de ter convivido na mesma encarnação que seu Divaldo. Já pensou quem conviveu na mesma época que Jesus? Já pensou? Que coisa assim, eu sempre penso naquela mulher que Jesus passava, caminhava, e ela longe, ele disse,
Quem é que tocou, né, a minha capa? Às vezes eu me imagino, eu estou lá, 200 pessoas depois dela. Né? Mas com aquele mesmo encantamento. Eu não consigo imaginar como que não deve ser a energia. A energia de estar perto de Jesus. Enquanto encarnado que nós temos essa energia aqui. Então, minha gente, nós somos importantes, nós somos divinos, nós somos lindos. Nós somos uma criatura perfeita. O melhor que Deus fez somos nós, em nosso momento. Então, esses são os 4, um dos 4, há muitas coisas mais, mas eu achei tão interessante essas 4 oportunidades. E eles nos lembram, agora sim, Paulo e Estevão. Quem já leu o livro aqui? Não, gente, tem que comprar o livro aqui, tem muita mão que não subiu. Quando eu li o Paulo e Estevão pela primeira vez, eu não conseguia nem fazer almoço. Queria ler tudo. Olha, aprender a aprender. Quem leu o livro, imagine-se agora na história. Paulo teve que aprender a aprender. Aprender a fazer. Aprender a conviver com Estevão. Aprender a ser. Aquele homem que veio para dizer, eu vou perseguir todo mundo. Porque eu nasci para ser isso, eu estudei para ser isso. É isso que eu vim ensinar. Eu sou um doutor da lei. E aí, se apaixona por Abigail, que vem ser irmão de Estevão, né? O rapaz que tanto ele perseguiu. E para aqueles que não leram o livro, olha como a Ana é boazinha. Até para você que está em casa. Vou entregar, gente, só um textozinho, só para dar água na boca. Imagine a cena, não é? Abigail chorando, Estevão todo machucado, coitadinho do Estevão, mas todo machucado. E Abigail em prantos. E ele preocupado e disse para Abigail, com quem te deixarei, Abigail? E ela disse assim, este é o meu noivo, apontando para o moço de Tarso, que parecia petrificado. O moribundo contemplou sem ódio e acentuou, Cristo os abençoe. Olha que boazinha. Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, porque defendeu Moisés até o fim. E quando conhecer Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser companheira para ele, amorosa e fiel. Mas a voz do pregador do caminho estava agora rouca e quase imperceptível. As vascas da morte contemplava Abigail fraternalmente enternecido. Ouvindo-lhe as últimas frases, o doutor de Tarso fizera-se lívido. Queria ser odiado, maldito. A compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele, Saulo, jamais conhecera no fastídio das posições mundanas, impressionava-o profundamente. Entretanto, sem saber por quê, a resignação e a doçura do agonizante assaltavam-lhe o coração enrijecido. Trabalhava, porém, intimamente para não se comover com a cena dolorosa. Não se dobraria por uma questão de sentimentalismo. Abominaria aquele Cristo que parecia requisitá-lo em toda parte, a ponto de colocar-se entre ele e a mulher adorada. Tanto que ele queria se afastar. Veja o encontro da consciência. Ao mesmo tempo ele perseguia e se sentia perseguido. E o que foi que Jesus, nas portas de Damasco, disse a ele? Paulo, por que me persegues? Era uma simbiose. Eles tinham que se encontrar, esse encontro era inevitável. Com as dores, com as vicissitudes, com os erros, com as perseguições. Era imprescindível que Saulo aprendesse de uma forma,
para reaprender, para aprender a aprender, como aqui nós vimos. Agora vocês vão ler o livro, não é? Muito bem. E aí, na história do mundo, nós temos Sócrates, o filósofo grego, que há 500 anos antes de Cristo declarou não saber absolutamente de tudo. Ele disse, sei que nada sei. Lacordaire disse, sem humildade apenas vos adornais de virtudes que não possuís. Aquela pele bonitinha de ovelhinha de carneiro. Mas aí quando põe a garrinha assim para fora, tchá. E às vezes nós fazemos isso sem. E Samitiba, um contemporâneo do nosso século, professor, o sábio tem a humildade de ser um eterno aprendiz. Falando de aprendiz, este é o senhor Maruki. Ele nasceu no Quênia, na África, 84 anos. Está no livro dos recordes do homem mais velho que foi para a pré-escola. Muito lindo mesmo a história dele, gente. E um exemplo tão bacana que até o Google fez um desenho dele como um sinal de educação. Muito bem, o Maruki, o sonho dele, sabe, que era bem simples. Ele queria aprender a ler a Bíblia. Era o sonho dele, era isso que ele queria. Aprender a ler a Bíblia. E o governo disse assim, e ele escutou no rádio, a educação é um direito de todos. Todos devem ir à escola. E o que foi que ele fez? Ele foi para a escola. Mas ele bateu na escola muitas vezes. Quem já viu o filme? Eu não vou contar tudo, hein? Vale a pena. É livre, pode ver no computador, está livre. E ele foi na porta e disse para a professora, o presidente disse que eu tenho o direito de vir na escola. E a professora, pré-escola, gente, olha lá os menininhos pequenininhos, né? E a professora disse, não, senhor Maruki, você está equivocado, não. Ele disse, não, mas o governo disse que sim. E ele insistiu muitas vezes, mas muitas vezes, até que a professora, e ele não foi no departamento de educação, ele foi atrás dos direitos dele, até que ele foi aceito. E ele participou das aulas, aprendeu tudo, virou exemplo para as crianças, uma coisa linda, a história é muito bonita. E o documentário mostra ele de madrugada, sabe que em alguns lugares da África, são longas caminhadas, são caminhos difíceis. E este senhor, assim, caminhando, dificuldade e tal, vestindo o uniformezinho dele, colocando as coisinhas dele no caminho, encontra um amigo ou outro, aqueles amiguinhos pequeninos que levam a bolsa dele. 84 anos. Ele com 84 anos, eu com 22 na escola. Aí, olha para isso. Então, sempre há tempo de aprender, aprender a aprender. E ele, quando ele foi aprender, o que ele fez? Ele ensinou. Depois dele, muitos, na mesma região que ele, esse Maruki foi, eu vou, não é? Então, lançou toda uma onda de aprendizado. Voltar a aprender vale a pena, vale muito a pena, é muito gostoso aprender. Eu amo aprender. Falando de aprender, e nossos aprendizados perante as dores do mundo, não é? E aqui eu trouxe 2 exemplos. Um da parte biológica, científica, e outra parte social, que são as problemáticas da família. Este livro aqui, se alguém se interessar, eu impresso 2V. 2V, gente, tá? Tá em inglês, mas não tem importância. Quem não souber, aprende inglês e lê o livro, tá? Ele fala da plasticidade cerebral, de como o cérebro tem essa habilidade de recuperar-se, de sanar. E é muito interessante, nesse livro ele mostra assim, casos entre emocionais, físicos, pessoas que tiveram um ataque cardíaco e voltaram a falar. É um guia de como o cérebro tem essa capacidade, essa plasticidade, não é? Então, vale a pena. Então, veja bem, aprender outra vez. Nós conhecemos, talvez aqui cada um tenha um conhecimento de algum familiar, algum amigo, algum conhecido, que teve um ataque cardíaco, teve um stroke, um derrame, e não conseguiu falar, e teve que reaprender a falar, reaprender a andar, reaprender a segurar as coisas. E, às vezes, quando essa potência máxima de deuses gregos que somos, que nada acontece com a gente, não é? Esquecemos que nós somos passivos a cada minuto.
Então, às vezes, aquela vaidade, aquela coisa que, ai, comigo não, cuidado, conosco sim. Ter que aprender a usar o banheiro, aprender a andar, aprender a falar. Nós estamos passivos disso. Então, o cérebro também nos dá essa oportunidade do aprendizado, mas desde que tenha a vontade. E essa vontade, ela vem dessa conexão divina que nós temos. É imprescindível. Então, aprender a transformar, a mudar o mau hábito, depende também da nossa vontade. E de como nós, enquanto humildes, dizemos, Senhor, me ajuda a vencer essa dificuldade. Eu não quero mais ser assim, este que fala grosso, esse que fala estúpido, esse que grita, essa que não sei o quê. Me ajuda a ser mais pacífico. Às vezes nós precisamos reconhecer o erro e buscar ajuda divina e ajuda também na Terra. Ter essa consciência, essa humildade. Eu estou com um problema. Eu estou com um problema de comportamento e aí isso leva à nossa segunda imagem, na família. Aprender com a família. Quantos de nós aqui aprendemos com os nossos filhos? Eu venho de uma região que nós falamos baixo, talvez porque tem muito índio, nós falamos, é costume falar baixo, não é? Na minha família fala-se baixo. Mas a família do meu marido tem italiano, português e espanhol. Então, baixo não tem, gente, né? Esse volume é no 10. E você acaba assimilando o mau hábito, né? E outro dia, eu falando com a minha filha, eu digo, olha, você chegando em casa, você faz isso. E ela disse, mamãe, por que você me fala assim tão brusco? Ai, pá. E eu caí em si, eu disse, meu Deus, eu que eu abomino a palavra falada assim, com rispidez. Então, às vezes, nós precisamos ouvir este ensinamento que vem do outro ao nosso derredor. Se o nosso companheiro, a nossa companheira, eles não falem assim comigo, por favor. Não falemos assim, por favor. Mudemos, para ficar melhor. Às vezes pensamos que nós somos essas peças de quebra-cabeça que não se encaixam. Meu Deus, porque toda a família se encaixa e a minha não? Será que eu tenho alguma coisa errada? Será que tem alguma coisa errada na família? Às vezes a peça errada somos nós, gente. Então tem que ter um espelhão em casa. Compra um espelhão bem grande, vai na roça, compra de dúzia, assim, põe bem grandão, né? E se olha, né? E se olha, quem sou eu? Quem sou eu? O que eu penso? Do que eu gosto? Como é as minhas reações? Por que eu reajo sempre assim? Se aquela pessoa me diz, não reaja assim. Poxa, se eu tenho um companheiro, uma companheira que me diz, isto me incomoda, então eu vou analisar por que isso incomoda. Ah, mas esse é o meu jeito. Não, o seu jeito está incomodando o outro. Uma autoanálise. Aprender a ser. Aprender a ser. Ser humilde. E dizer, tá bem, meu amor. Use o meu amor, hein? Tá bem, meu amor. Eu vou mudar. Assim, nesse tom. Para ficar melhor, você fica de joelho. Brincadeira, mas é bom, né? São Francisco diz, pregue o evangelho todo o tempo. Se necessário, use as palavras. Tá para ti? Se necessário, use as palavras. Porque não são as palavras, minha gente. São as ações, são as atitudes, é o comportamento, é o dia a dia. É saber que nós vamos perecer na carne. E aí só vai se revelar o que realmente nós somos, né? Essa parte tão maravilhosa aqui que o Espiritismo nos revela. Nós não somos isto. Nós estamos. Nós estamos. Mesmo que você esteja assim, tontos, não é? Mas nós estamos. Estamos Simone, estamos Elisete, estamos Sueli. Estamos. Então não vale a pena
né? O desespero. Não vale a pena. Mas também não é para desistir. Estamos porque temos que estar. Ah, não, vou encostar no canto aqui e vou esperar passar essa fase. Não, gente, é para viver. Aqui diz, aprender a viver, aprender a ser, aprender a aprender, aprender a ensinar. E para fazer tudo isso, tem que ter humildade. Tem que ter. Sem ela não dá, não rola, né? A relação não acontece. Tem a música que fala assim, do Roberto, esse cara sou eu, não é? Mas com humildade, com muita humildade, vale a pena. Eu não faço ideia do tempo que eu tenho, mas eu estou acabando. E aqui tem uma poesia para vocês. Eu digo que é uma poesia porque para mim ele é um poeta. Eu não vou falar o nome. No final, quem descobrir, ganhou. Quem não descobrir, eu falo o nome, tá bom? Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim, preso a canções, entregue às paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer, se não correr da luta. Nada a fazer, se não esquecer o medo. Abrir o peito, a força, numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Nada temer se não correr da luta. Nada fazer se não esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Milton Nascimento, muito obrigado, uma boa noite, que Deus abençoe a todos nós.